Por que os meus queridos alunos são chamados de tubarões? Eu me inspirei em um livro que se chama Se os Tubarões Fossem Homens. Se os Tubarões Fossem Homens é um livro de um escritor do século XX, alemão, que tem o nome de Bertolt Brecht. Bertolt Brecht escreveu esse livro, que é uma fábula moderna sobre as relações sociais que acontecem dentro de um contexto, não só dentro de um país, mas também macro, pensamento macro, a gente também vai pensar em nível mundial. Os personagens desse livro são tubarões, peixes grandes e peixinhos. Neste livro, que se passa no fundo do mar, os tubarões civilizam os peixes grandes e os peixinhos. Eles fazem com que os peixes grandes trabalhem para eles e acabem doutrinando, ensinando e vigiando os peixinhos em suas pequenas prisões, que no fundo do mar são as gaiolas, onde os tubarões colocam peixinhos de diversas línguas para que eles tenham uma dificuldade muito grande em se comunicar. Para quem já estudou história alguma vez na vida, ou para quem se recorda da vinda dos escravos para o Brasil, a gente sabe que essa é uma tática de guerra e também é uma tática para enfraquecer a comunicação e assim tornar mais ínfima ou diminuir a chance de existência de uma rebelião, quando a gente fala de pensamento em grupo. Mediante esse contexto, os tubarões deixam os peixinhos nessas gaiolas no fundo do mar e colocam os peixes grandes para vigiá-las e ensinar a esses peixinhos uma doutrina, que é a seguinte: que o peixinho só vai ter êxito na sua vida se ele entender que ele vive para alimentar os tubarões. Então, eles são ensinados a viverem felizes. Os tubarões fornecem nessas gaiolas, através dos peixes grandes, festas. Não deixe que lhe falte higiene, nem alimento, e que a água sempre fique limpa. Mas os professores desta gaiola, os peixes grandes, assim como os oficiais que vigiam as gaiolas, eles ensinam para esses peixinhos que a vida dele vai ser mais plena se ele entender que ele vai nadar feliz em direção à boca do tubarão e que o objetivo de vida dele é apenas deixar o tubarão alimentado. Então, quando ele alcança esse objetivo, que é nadar feliz e tranquilamente em direção das bocas dos tubarões, eles não têm o trabalho nem de sair para caçar o seu alimento, eles estão nadando e os peixinhos começam a nadar e a se depositar dentro da boca desses tubarões. E esse seria o êxito da sua vida, morrer fazendo essa felicidade ao tubarão, que seria alimentá-lo. A finalidade da vida do peixinho é pura e simplesmente alimentar os tubarões. O mais interessante dessa história, ao meu ver, é o comportamento dos peixes grandes. Porque os peixes grandes não estão confinados em uma gaiola, assim como os peixinhos, mas eles os doutrinam e os ensinam e os vigiam. Você pensa, bom, eles devem ter algum tipo de regalia por este comportamento. Aí você se engana, pois os tubarões não eximem os peixes grandes de também serem devorados. E o pensamento deles é o seguinte: se eu posso ter um tipo apenas de alimento, melhor do que um, são dois. Então eu vou me alimentar de peixinhos e de peixes grandes. Teria uma diversidade na sua alimentação em relação a porções. E mesmo assim, os peixes grandes,
eles se colocam nessa condição de ensinar, porque assim eles têm a vida deles um pouco estendidas. Elas são estendidas, eles fazem o que o tubarão solicita, mas mesmo assim, se você for pensar ao pé da letra, a finalidade da vida do peixe grande também é morrer ao alimentar um tubarão, sem o tubarão ter a necessidade de caçar o seu alimento. Essa fábula, você pode comprar o livro também em alguns sites na internet, a média de preço dele é de R$ 59, R$ 79. Acho bastante interessante aprofundar esse pensamento. Por quê? A gente faz uma análise crítica em cima dessa história. Quando a gente traz essa fábula, fazendo uma analogia para a sociedade real, nós nos deparamos com alguns lugares e alguns postos de destaque na sociedade, onde os tubarões, os sharks, né? Se eu for pensar pensamento macro, me estender a determinados países, assim como os Estados Unidos, nós teríamos que os líderes, que talvez pudessem ser o cargo máximo executivo, né? O vulgo, o presidente de um país, a gente teria alguns nomes aí em destaque, que começa com T, né? Se eu fosse mudar esse pensamento e levasse esse tubarão para um outro meio, talvez um tecnológico, nós teríamos também alguns destaques, pensamento mundial. Pessoas que detêm a tecnologia, desenvolvem tecnologia de ponta e tiram proveito disso a todo momento, mas que não é porque ele desenvolve essa tecnologia que ele utiliza a tecnologia da mesma forma que nós. Quando eu digo nós, eu estou me referindo a nós, classe de professores, ou pessoas que têm um determinado poder, mas que teriam a mesma meta ou objetivo de vida que esses peixinhos, que na minha simples análise, seriam, trazendo para a versão micro, e mediante um país desenvolvimentista que tem o objetivo de formar mão de obra, que é o nosso Brasil, seriam os peixinhos, os trabalhadores de mão de obra mediana ou barata, que a gente pode fazer um censo crítico e até fazer uma comparação com, talvez, quem sabe, as pessoas que trabalham com carteira assinada, os selitistas. Eles teriam, em grande volume, essa função de fazer o sistema girar, não ter as mesmas regalias que os estatutários, sendo professores, ou judiciários, ou administradores, ou qualquer que seja o setor estatutários. Mas nós também, não sou estatutária, eu só estou me referindo à classe. Mas nós também, peixes grandes, também seríamos devorados pelos tubarões. Ou também fazemos parte desse sistema que gira com o objetivo e com o intuito de alimentar ou sustentar ou dar suporte para os tubarões ou grandes detentores de poder no âmbito micro ou macro. E assim eu convido os alunos a se posicionarem mediante onde estariam os alunos nessa história toda. Se eu faço essa analogia num pensamento de trabalho, mundo do trabalho, que é diferente de mercado de trabalho, em um mundo de trabalho, que é o que pertence a nós dentro do âmbito de ensino, de educação, a criança e o adolescente, ele está sendo desenvolvido, ele aprende e ele é ensinado para que ele tenha condição de ter competitividade ou fazer parte de um mundo de trabalho.
Se eu falo de mercado, eu estaria me referindo apenas a cursos técnicos profissionalizantes, porque mercado de trabalho, ao final de um curso, você tem a garantia de ter uma vaga de trabalho, que não é o que acontece nas escolas profissionalizantes. Saindo desse pensamento, os adolescentes do ensino médio, na sua grande maioria, adolescentes de ensino regular ou de ensino integral, eles estariam ainda aquém de serem peixinhos, porque eles não fazem parte do mercado de trabalho e não se enquadram em CLT e estatutário ou grandes detentores de poder econômico ou de doutrinação ou de manipulação. Então, eles ainda não entraram nesse mercado, mas fazem parte de um processo de ensino onde o país desenvolvimentista tende a ensinar os alunos apenas o que lhe convém e que, na grande maioria das vezes, é para formar uma mão de obra para sustentar esse sistema. Então, eles estão nesse processo para serem transformados em sustentadores de um sistema, e eu convido esses alunos a pensarem: se você faz parte de um sistema que o objetivo é te transformar em uma pessoa com mão de obra para trabalhar, entre aspas, ou certeiramente dentro da CLT. E você, dentro de tudo que te é fornecido na escola e esses cursos paralelos todos, você tem como objetivo, não você aluno, mas você do poder, eles têm como objetivo fazer com que você se torne um peixinho. E se dentro deste aquário, lá no fundo do mar, você é treinado para se tornar um peixinho, se tudo que te é fornecido já não é nem a média para cima, seria o mínimo ou o suficiente, e você se dispõe a não tirar 9, 10 ou talvez um 8, e sim 4, 5 ou 6, que é a média que te é cobrado dentro dessas instituições, será que você tem condição de se tornar um peixe grande? Ou você vai ter que estudar além ou ser o melhor dentro do que te é fornecido e depois fazer um curso paralelo ou se esforçar muito individualmente ou reforçar esse estudo de forma particular ou gratuita no YouTube, assistindo cursos melhores para ter condição de se tornar um peixe grande? Porque, na realidade, a chance de um peixinho se tornar um peixe grande existe, mas a chance de um peixe grande se tornar um tubarão era muito, muito, mas muito pequena. Então, com isso, eu coloco o aluno em uma condição onde ele entende a situação dele, a nossa, que não somos tão diferentes dos peixinhos, inclusive, dependendo do olhar, nós somos peixinhos também, na grande maioria das vezes, em algumas partes da nossa vida, ou profissional ou estudantil, a gente ainda não chegou nessa posição de peixe grande, mas também não temos condição de virar um tubarão, ou um grande líder de poder político, econômico, tecnológico, de dominar, de liderar. Então, é mais importante você trabalhar ao seu favor e empenhar o máximo que você puder dentro do que te é fornecido? Ou é mais cômodo você se assentar no seu lugar de peixinho
e ficar nadando a favor da maré. Então, quando eu inicio essa aula para situalizar os alunos dentro de um mercado, sem tecer críticas ao nosso sistema, porque assim como o nosso sistema de ensino aqui no Brasil, todos os países têm o seu e nenhum deles é diferente daqui. Claro que ele pode deixar ou permitir ou te fornecer um conhecimento que te facilite esse caminho até se tornar um peixe grande. Mas dificilmente ele vai te ensinar a ser um tubarão. Então, a minha crítica não é ao sistema de educação. Minha crítica é de fora para dentro. O aluno precisa enxergar a posição que ele se encontra individualmente. Não é porque ele é um aluno que ele vai ser eternamente um peixinho. Nós temos, graças a Deus, bons alunos que se destacam, que vão atrás, que se preocupam em ter nota para passar, por exemplo, em um Enem e conseguir um estudo de forma gratuita, onde vai ter acesso a uma informação que é diferente da que nós temos nas escolas, seja ela pública ou privada. Ainda sim, as faculdades, universidades federais têm essa facilidade de ter acesso a uma informação de ponta, principalmente por causa das pesquisas que acontecem lá dentro. Então, estando no primeiro ano do ensino médio, ou no segundo ano do ensino médio, e principalmente no terceiro ano do ensino médio, onde você gostaria de se posicionar? Qual guerra você vai escolher para você? Ou você não vai querer guerra nenhuma e vai simplesmente nadar no fluxo junto com os outros peixinhos e continuar na sua média, ou na média que te é imposta, que é 6. Então, sendo assim, alguns dos alunos entendem que eles não querem se tornar peixinhos ou permanecer peixinhos. Então, eu os convido não a mirar a ser um peixe grande, mas se esforçar para tentar ser um tubarão, e se tudo der errado, o que vai acontecer é ele se tornar um peixe grande. E é por isso que eu chamo os meus alunos de tubarões, porque nós estamos aqui nos esforçando nas aulas. Não são todos os alunos, mas eu convido para que todos os alunos participem, porque a gente sabe que o movimento mais forte é o movimento social estudantil. Ele sempre foi o movimento mais forte que nós temos. Aí sim, falando sobre o assunto pertinente, a sociologia. Mas, se a gente empobrece essa classe de estudantes, não há que se falar em nada para coibir essa manipulação política, ou educacional, ou tecnológica, ou nem que seja não manipular, mas limitar. Com esse pensamento, nós nos levantamos na sala e dizemos algumas coisas que aqui não é pertinente, deixa para o dia que, se eu tiver a oportunidade de ser sua professora, você vai descobrir. Mas o que importa agora é você ficar com esse pensamento de que você sabe que você pode se tornar um peixinho, sabe que existe a chance de você se tornar um peixe grande, mas você pode mirar lá em cima e se tornar um tubarão. Porque a única pessoa que vai dizer para você em qual lugar destes você vai se posicionar é você mesmo. Sua dedicação, seu esforço, a sua curiosidade de perguntar para o professor, a sua perseverança em treinar, em prestar atenção no professor, em copiar a matéria, em fazer perguntas para o professor quando não entende, entre ir além dos portões da escola, e a gente tem acesso a tanta tecnologia hoje em dia, principalmente no YouTube, temos aulas maravilhosas de profissionais maravilhosos, temos muitos pensadores bons no lugar de professores. Eles estão aí, basta você procurar, basta você perguntar. Às vezes você tem até um professor
ou 2, ou 3, ou todos ao seu dispor na sua escola, só que se você não instiga, ele não te entrega mais do que você mostra para ele que você tem interesse. Que é a mesma coisa que acontece no direito. O direito, ele existe, sim, e as leis são enormes e muitas, mas nenhum jurista vai bater na porta da sua casa, toque, toque, toque. Eu vim aqui verificar o que você necessita da justiça. A justiça pode te servir de qual forma? Não, não. A justiça só vai te servir se você for até a justiça, ou o poder judiciário, ou um advogado, ou qualquer operador do direito, provocar a justiça ou reivindicar os seus direitos. Do contrário, a justiça é inerte. Ela vai ficar lá paradinha, estagnada. Todo mundo sabe que ela existe, mas se você não for atrás, você não vai ter os seus direitos validados ou reiterados. Ok? Então é por isso que a gente se cumprimenta como tubarões. Eu espero que vocês tenham entendido ou ficado curiosos, pelo menos, em relação ao livro. Cada pessoa faz uma análise. Eu tracei uma análise dentre várias que podem ser trabalhadas. Não é um livro tão novo, né? A gente tem aí algumas versões, capa dura de 2018. Eu sei da existência desse livro há mais ou menos uns 10 anos, na versão traduzida, mas não sei ao certo qual é o ano de publicação desse livro. Mas o convite que ele faz através dessa fábula é muito rico. Então é por isso que eu vou me despedir dos meus queridos alunos e com essa explicação de abertura para a gente subir agora sim o nosso primeiro vídeo no canal. Eu deixo o convite para que leiam esse livro extremamente pequeno. Eu acredito que ele tenha 28, 30 e poucas páginas, muita ilustração e textos pequenos, mas que te convidam a ter um senso crítico, ok? E assim eu me despeço de vocês. Até logo, meus tubarões ou futuros peixes grandes. Tchau, tchau.